Boa noite, família Peixoto, que está reunida aí em Salvador. Quero parabenizar a família toda, né? E quem é líder que fazia essa organização, pela iniciativa da família reunir para buscar ao Senhor. Quero agradecer também pelo privilégio que a gente mesmo longe, distante, a gente pode se unir nesse momento para estudar a palavra de Deus. Então a gente fica muito feliz por estar também meditando na palavra do Senhor, fazendo parte dessa vigília. Nós vamos meditar hoje no livro de Gênesis, no capítulo 27, onde vai falar da importância da família e da importância de formar o caráter dos filhos até os 6 anos de idade. Também vai falar da importância da família ser honesta, justa, ter um bom caráter e ter cuidado com as atitudes. Nós vamos meditar hoje sobre a família de Isaac, de Rebeca, de Esaú e de Jacó. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 27, onde no primeiro capítulo, no primeiro versículo, Isaac, ele já estava velho e ele não sabia a época mais ou menos que ele iria morrer, mas ele sabia que já estava perto da sua morte. Então ele chama o seu filho, Esaú, e diz assim: meu filho, vá ter uma caça, vá caçar, pegue a caça, faça lá um ensopado, um guisado, um cozido, e aí você traz e eu vou comer e eu vou dar a bênção da primogenitura para você. Aí o que aconteceu nesse momento? Rebeca, ela ouviu essa conversa. E o texto bíblico deixa bem claro nos capítulos anteriores que o pai tinha preferência por um filho e a mãe tinha preferência por outro filho. Embora eles eram gêmeos, embora eles eram filhos do mesmo pai, embora conhecesse o Deus Javé, mas aí eles cometeram esse erro enquanto família. E aí nós observamos no versículo 2 o diálogo de Isaac com Jacó. Ele diz assim: disse o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Isso no versículo 1 do capítulo 27. Aí ele diz: vai, pois, toma uma das tuas armas, a tua aljava, e faça uma caça, traga uma caça, faça uma saborosa comida, para que eu te dê a bênção da primogenitura logo após. Rebeca, então, ouviu a conversa de pai e filho. Como ela tinha preferência por Jacó, ela então chama Jacó e diz no versículo 6: então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. Aí ela dá toda a instrução para Jacó e diz: olha, ele já está perto de morrer, ele pediu o irmão para ir caçar, pegar essa caça, fazer lá um ensopado, comer com seu pai, e logo após ele vai dar a bênção da primogenitura. Mas eu já armei um plano. A Rebeca diz assim: já armei um plano. E aí ela conta para Jacó o que Jacó deveria fazer. No versículo 11, Jacó diz assim: disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou liso, minha mãe, eu não tenho pelo. A mãe dá todas as orientações, todas as coordenadas, e no versículo 13, respondeu sua mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te peço. Então, Rebeca sabia que ela estava ensinando o seu filho algo errado, que não era correto. É tanto que ela diz: caia sobre mim essa maldição. Ela sabia que ela estava ensinando algo contrário a um bom caráter, isso na família. Aí se nós observarmos no capítulo 6, no versículo 18, versículo 18 do capítulo 27. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu? E respondeu Jacó a seu pai: sou eu, Esaú, teu primogênito. Ele diz: encosta aqui mais perto de mim. Eu quero pegar. Ele já estava idoso, ele já estava com problema de vista, ele já não estava enxergando direito, e então ele passa a mão
em Jacó e ele diz: o corpo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então Jacó come, Isaac come do ensopado e dá a bênção da primogenitura. Jacó chegou a Isaac, seu pai, que o apalpou, isso no versículo 22. Aí quando ele confirma, a voz é de Esaú, mas o corpo é de Jacó. Ele então dá, nesse momento, a bênção da primogenitura para Jacó. Presta atenção no versículo 30. Mal acabou Isaac de sair da presença do pai, Jacó, de sair da presença do pai Isaac, apareceu Esaú e disse: meu pai, aqui está o guisado que você me pediu. E aí no versículo 32 respondeu-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Sou eu, Esaú, teu filho, primogênito, respondeu ele. No versículo 33 diz assim: então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou e trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Então, o que nós observamos aqui? Como ouvistes, ele então traz, aí Esaú traz então a caça, já estava pronta, o guisado, e ele dá para seu pai. Só que aí seu pai diz assim: ué, eu já dei a bênção da primogenitura, não foi a você? E aí Esaú ele fica muito chateado com Jacó, ele fica muito aborrecido. Nesse momento nasce uma rixa, uma briga, uma desavença. Ele começa a alimentar no coração dele uma maldade. Ele se tomou todo de raiva, de ódio, de aborrecimento. E ele então fica tão furioso a ponto de querer matar o seu irmão. No versículo 37, então respondeu Isaac a Esaú: eis que constituí sobre você, o teu irmão, e todos os teus irmãos como herdeiro. Aí no versículo 38 diz: disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Então Isaac diz para Esaú: meu filho, eu não tenho outra bênção. E Esaú pergunta e diz: meu pai, abençoa a mim também. O que nós observamos nessa família é que a inveja imperava. Existia uma inveja. E essa inveja de um irmão para com o outro, ela era acobertada pela sua mãe, onde a mãe e o pai deveriam estar unidos para poder ajudar os seus filhos. E aí ele diz: pai, não tenho outra bênção? Tudo bem que você abençoou meu irmão, mas eu quero também ser abençoado. O pai disse: eu não tenho, meu filho, outra bênção. Ele então chorou, porque ele tinha perdido a bênção da primogenitura. Ele queria simplesmente ser abençoado. Aí no versículo 41, passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção que o seu pai tinha lhe dado. Aí ele disse: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então a briga, a rixa, estava instalada na família. Jacó então, Esaú disse para Jacó: olha, meu pai já está velho, meu pai está prestes de morrer, vou respeitar os últimos dias dele e depois que ele morrer nós vamos acertar contas. Ele então fica muito chateado e aborrecido, a ponto de querer tirar a vida do seu irmão. No versículo 44, fica com ele alguns dias até que passe o furor. Aliás, voltando um pouquinho antes, chegaram aos ouvidos de Rebeca que Esaú queria matar o seu irmão Jacó, o seu filho Jacó. Então ela manda chamar Jacó e diz: olha, teu irmão está muito furioso e quer te matar. Pegue tuas coisas e você vai para a casa do meu irmão Labão e você fica lá por um tempo. Ele então, no versículo 44 diz: fica com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão. Vamos ainda para o versículo 15 do capítulo 28. Versículo 15 do capítulo 28 diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra,
porque te não desampararei até que cumprir eu aqui o que te hei de referido, o que o Senhor disse. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O que aconteceu? Quando Esaú estava indo para a casa de Labão, ele então chegava em certos lugares, ele parava, tirava os camelos, armava a tenda, ele dormia, comia, no outro dia desarmava tudo e eles prosseguiam viagem. Quando ele estava neste lugar e ele tinha desarmado as tendas, dado água aos camelos, os empregados, os serviçais, as suas mulheres, tudo, ele então estava ali e dormiu e o Senhor disse, eu estou com você. O Senhor não o abandonou. Ele então sonhou isso. E aí o que foi que ele disse? No versículo 17, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. No versículo 18, eu vou para o 19, e ao lugar da cidade, por outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Ele então sentiu a presença de Deus e deu o nome daquele lugar Betel. No versículo 20 diz, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der o pão para comer e roupa para vestir, de maneira que volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Isso no versículo 20 e 21 do capítulo 28. Observa que no versículo 22 do capítulo 28, e a pedra que erguiu por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Observa o que aconteceu. A gente observa o caráter de Jacó. Jacó, então, embora ele sentindo a presença de Deus, ele diz assim, olha, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der o pão, se o Senhor me der o que vestir, se o Senhor me livrar do mal, se o Senhor me livrar do que o meu irmão está me perseguindo, certamente eu vou devolver o dízimo. O cabra queria enganar a Deus. Ele pensava que ele poderia viver a vida enganando as pessoas. Porque ele ouviu o conselho da mãe, ele enganou o pai, ele enganou o irmão, então estava ele indo para a casa do seu tio, e mesmo sentindo a presença de Deus, ele continuava querendo enganar as pessoas e até mesmo a Deus. Vamos pular para o capítulo 30. O capítulo 30, Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como antigamente. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó então ficou na casa de Labão por algum tempo. Só que ele percebeu que o tio Labão já não estava mais com a cara tão alegre e feliz. Ele então dorme, ele tem, mais uma vez, o Senhor falou com ele, volta à casa de teu pai, volta para a tua parentela, para de fugir. Até quando você vai ficar fugindo? Ele então quer retornar à casa do pai. Mas como ele vai retornar à casa do pai? Se Esaú estava lá esperando ele, se tinha um acerto de conta, se ele tinha pendências na vida que ele não tinha resolvido. Vamos lá para o capítulo 31. Então Jacó tomou uma pedra e erguiu por coluna. De novo, então ele tenta voltar para a casa do pai. O capítulo 32, também Jacó ergueu a um caminho e anjos de Deus lhe saíram ao encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é um acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim, acampamento de Deus. No versículo 9 do capítulo 32, o que foi que aconteceu? E orou Jacó, Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes, torna a tua casa, a tua parentela, e te farei bem, estarei contigo. Mais uma vez o Senhor falando com Jacó. Aí vamos para o versículo 11 do capítulo 32. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não me venha a matar a mim e a mãe dos meus filhos. O
que foi que aconteceu? Ele precisou voltar para casa. O Senhor mais uma vez falou com ele e ele disse: eu tenho medo, eu não sei o que eu vou encontrar em casa, eu tenho uma pendência com meu irmão, eu não sei como vai ser. Ele então ora a Deus e pede para que o Senhor o livra das garras do irmão. No versículo 13, ele diz assim: e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú. Irmãos, o que nós podemos observar com isso? Toda pessoa trapaceira gosta de presentear. Nem toda pessoa que dá presente é trapaceiro. Observa isso. Nem toda pessoa que gosta de presentear, ele é trapaceiro. Mas toda pessoa trapaceiro, ele pensa que pode comprar o outro com presente. Ele então, Jacó, preparou um presente para o seu irmão. E que presente, amados? Veja aí no versículo 14 do capítulo 32. Olha o presente que Jacó mandou para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Ele então manda os empregados irem na frente, levando o gado, levando uma boa parte da mudança. E ele prepara esse belo presente para o empregado entregar ao seu irmão Esaú. Observa no versículo 18. Responderás. No versículo 17, ordenou ao primeiro dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és e para onde vais, de quem são estes presentes diante de ti, responderás: são do teu servo Jacó, esse presente que ele envia a meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. O que foi que ele fez? Mandou um presente para aplacar a ira do seu irmão. Ele não sabia como é que estava lá. No versículo 20 do capítulo 32, direis assim, olha o que o empregado ia dizer: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu aplacarei com um presente que me antecedeu, depois vieram, porventura, me aceitará a presença. O versículo 20, Jacó diz então: vou mandar um presente para Esaú, ele vai ficar alegre, um belo presente, eu vou aplacar a ira dele, ele vai ficar tranquilo, mansinho, e então ele vai me aceitar de boa. Foi assim que ele pensou. Mas, irmãos, presta atenção no que aconteceu. No versículo 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres e suas servas e passou o vale de Jaboque. Aí nós vamos para o versículo 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. O que aconteceu? Naquele vale, os empregados e as mulheres de Jacó ultrapassaram o rio e foi para a casa do seu pai, do pai de Jacó. E aí ele ficou sozinho e passou ali aquela noite. E quando ele passou ali aquela noite, ele então lutou com o homem. No versículo 26 diz: disse-me, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Aquela noite, Jacó lutou com um homem. E quando ele disse: eu já estou indo, ele segurou no anjo e ele disse assim: não deixarei ir se você não me abençoar. E o anjo foi e perguntou: como é que você se chama? Ele disse: Jacó. Quando ele responde o nome dele, é como se passasse um filme, um vídeo. Jacó trapaceiro, enganador, usurpador. Jacó mau caráter. Jacó um homem que tinha um caráter deturpado, não um caráter digno de homem, de servo do Senhor. Não era compatível. E então ele luta com aquele homem.
E aí no versículo 28 disse então: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e como homens, e como os homens o prevaleceste. Tornou Jacó, dizendo: rogo-te, que te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Então, Jacó, ele queria saber o nome de quem estava lutando com ele. Era diferente. Não era igual aos humanos, não era uma pessoa que ele pudesse entender direito. Ele então diz: qual é o teu nome? E o anjo diz: por que você pergunta qual é o meu nome? Porque isso te interessa. Olha, você não se chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com dignidade. Aí no versículo, eu já estou terminando, no versículo 29, tornou Jacó dizendo, ele tornou perguntar o nome, e ali o abençoou. No versículo 30, do capítulo 32, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Naquele momento, Jacó então teve um encontro verdadeiro com Deus. O cabra estava na igreja, era membro de igreja, tinha encontro com o sacerdote, ele sabia quem era Deus, é tanto que antes dele voltar para casa, ele orou ao Deus do meu pai, ao Deus de Isaac, ao Deus de Esaú, ao Deus, mas ele não tinha intimidade com Deus. Quando então ele está neste vale e ele luta com o anjo, e o anjo então muda o nome dele para Israel, e o anjo então devolve a ele a imagem dele decaída e mostra para ele o mau caráter que ele era. Ele então descobriu que ele não lutava com uma pessoa comum, mas ele lutava com o próprio Deus. E o anjo então o abençoou e saiu. E ele então chamou aquele lugar de Peniel. Ele disse: eu vi o Senhor face a face. Nasceu o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Então ele ficou com um sinal na perna, na coxa, para todas as vezes que Jacó olhar aquilo, ele lembrar que ele teve um encontro com Deus. O que é que nós podemos tirar dessas lições aqui para a nossa vida enquanto família? Na família nós temos o direito e a oportunidade de formar o caráter dos nossos filhos até os 6 anos de idade. Na família, às vezes, existe uma sabotagem dos sentimentos. Na família, às vezes, existe algumas coisas entre irmãos que tiram a paz, o sossego. Mas nós não podemos fugir desses maus relacionamentos ou desses relacionamentos interrompidos. Tem uma hora que a gente precisa voltar e fazer as pazes e fazer as alianças com o nosso passado. E então Jacó percebeu que ele não podia mais ficar fugindo. Ele fugiu da sua mãe, ele fugiu do seu irmão, ele fugiu do seu pai, ele fugiu daquela cidade, ele fugiu daquele lugar, ele estava fugindo da presença de Deus, e quando ele encontra Deus face a face, ele então começa a colocar a sua vida em ordem, e aí ele volta ao passado para refazer as pazes e reconstruir a sua vida. Eu quero indicar para os meninos e as meninas dessa geração, nossos filhos, um livro chamado Filho do Meio Mais Velho e o Caçula. A ordem de nascimento dos filhos vai interferir também um pouco na sua formação do caráter. Isso também tem a ver com os temperamentos. E nós pais temos que ficar atentos para poder ajudar e auxiliar os nossos filhos. Família é um presente de Deus. É na família que nós forjamos o nosso caráter, mal ou bom. É na família que nós temos que viver quem nós somos. Na família nós não podemos fingir. Eu posso fingir ser uma Edna diferente na igreja. Eu posso fingir ser uma Edna diferente na faculdade. Eu posso fingir ser uma Edna diferente onde trabalho. Mas na minha casa eu não posso sustentar máscara. Tem que cair a máscara. Meus filhos sabem quem sou eu, meu marido sabe quem sou eu sei quem sou eu, e acima de tudo, Deus sabe quem sou eu. Então, eu gosto sempre daqueles versículos 23 e 24 de Salmo 139 que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, que nós possamos viver em união na família. Que nós possamos viver em família um por todos e todos por um. Que nós possamos ver esta família aqui de Isaac e de Rebeca e tomar como exemplo. E nós podemos evitar muitos problemas em família se nós atentarmos para os valores segundo o coração de Deus. Então, o meu desejo é que esta vigília sirva de refrigério, sirva de incomodação, sirva para angustiar, para nos tirar da zona de conforto. E nós podemos dizer, esta noite eu estive face a face com o Senhor. Estaremos orando aqui por todos vocês, como sabemos também que vocês estarão orando por nós. E que Deus nos abençoe, que nós possamos desfrutar mais das nossas famílias, porque vai chegar o tempo de não termos mais. Então nós ainda temos o privilégio de termos pessoas idosas na nossa família, como irmã Esté, como na minha família ainda tenho minha mãe. Os filhos têm os netos e nós ainda temos tios, nós ainda temos algumas pessoas. Ter idoso na família é sinônimo de bênção do Senhor. E os cabelos brancos estão a sabedoria, que nós possamos aprender com os idosos da nossa família, que nós possamos olhar para a vida de irmã Esther como exemplo e procurarmos também vivermos esse exemplo, para que os nossos filhos vejam em nós um caráter de Cristo, até que seja formado Cristo em nós. Que Deus nos abençoe.